Olá, esse é o terceiro vídeo que complementa a cartilha Comunicando Ciência, desenvolvendo um projeto de divulgação científica. Nesse vídeo, vamos complementar algumas informações sobre para quem devemos divulgar ciência. Trabalharemos com algumas informações específicas sobre público-alvo e persona, voltados para as decisões tomadas para o Centro de Divulgação e Popularização da Ciência do Instituto Federal do Sul de Minas. O nosso público-alvo no CDPC principal são os alunos, professores e técnicos administrativos da própria instituição. É o que a gente costuma chamar de comunidade acadêmica ou comunidade escolar. Nós, dentro da instituição, temos o privilégio de ter acesso a dados muito precisos sobre essa população. Então, dentro do SWAP, que é o Sistema Unificado de Administração Pública, é possível fazer coleta de dados sobre esse universo. Mesmo que a gente tenha uma mudança a cada semestre ou a cada ano de entradas e saídas de pessoas, a gente consegue ter uma dimensão bastante aproximada de com quem a gente quer falar. O que é interessante a gente pensar e entender sobre a diferença entre público-alvo e persona. O público-alvo tenta dar uma dimensão da quantidade total de pessoas com quem a gente pretende se comunicar ou pretende comunicar ciência. No caso da persona, é a construção de um personagem que consegue carregar características importantes sobre. Olá, esse é o terceiro vídeo que complementa a cartilha Comunicando Ciência, desenvolvendo um projeto de divulgação científica. Nesse vídeo, vamos trazer alguns dados que complementam o capítulo para quem vou divulgar ciência. Aqui gostaríamos de apresentar os dados que conseguimos levantar para delinear o público-alvo que trabalhamos nas comunicações e na divulgação científica do CDPC. O primeiro público que gostaríamos de apresentar é o público que forma a comunidade escolar do Instituto Federal do Sul de Minas, Campus Poços de Caldas. Olá, esse é o terceiro. Nós temos a felicidade de ter acesso a dados bastante detalhados do nosso público, porque no SUAP, que é o Sistema Único de Administração Pública, uma plataforma a qual nós temos dados detalhados sobre os nossos alunos e do Instituto Federal do Sul de Minas como um todo. Então, aqui nessa tela, a gente consegue perceber que, quando observamos o perfil dos alunos do ensino médio integrado ao ensino profissionalizante, em Poços de Caldas temos 3 cursos: Informática, Eletroeletrônica e Administração. Nós percebemos que do total de estudantes do ensino integrado do IF Sul de Minas como um todo, 355 deles em 2024 estavam matriculados em Poços de Caldas. Ao observar alguns dados pormenorizados que encontramos na plataforma SWAP sobre exatamente esse público do ensino médio integrado, nós temos a informação que a grande maioria dos nossos alunos do ensino médio integrado tem uma renda per capita que gira em torno de meio salário mínimo a um salário mínimo e meio. Isso corresponde ao salário mínimo de R$ 1.412 em 2024, então nós estamos falando de renda per capita que gira em torno de R$ 706 a R$ 2.118. Considerando que o desenho das famílias são bastante diversos, nós podemos observar aqui uma fonte para comparação, que aqui no caso não traz a informação de renda per capita, e sim de renda média domiciliar, dentro de um extrato econômico, socioeconômico específico, que o Critério Brasil trabalha. Essa fonte pode ser encontrada na Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, e nós percebemos que provavelmente o nosso público deva se encaixar entre essas 3 faixas aqui. A C1, em que a renda média domiciliar gira em torno de R$ 2.403,05 até R$ 3.980. A categoria C2, que vai de R$ 1.087,78 a R$ 2.400, e a renda média domiciliar, que chega até o valor de R$ 1.087. Então, a gente entende que o nosso público deva girar em torno aqui, a grande maioria dos estratos C1, C2 e DE. Ainda sobre exatamente o público do ensino médio integrado, aqui os alunos se declaram a raça ou a cor. 55% dos alunos se declararam brancos, 29% se declararam pardos e 9% se declararam pretos. Então, a gente somando essas 2 categorias, a gente tem um público de afrodescendentes de 38% da população do nosso ensino médio integrado. E quando observamos a faixa etária, a gente tem uma população que gira em torno de 15 a 17 anos e uma população que já está nos 18 anos. Lembrando que o ensino médio integrado chega à formação dos alunos por volta dos 17 e 18 anos. Então, a gente tem uma grande população ainda de alunos menores de idade, que ainda não alcançaram os 18 anos. Essas informações são importantes para a gente porque elas nos ajudam a fazer escolhas na criação, no design, nas cores, na forma da comunicação. Então, esse é o perfil
do ensino médio integrado, dos alunos, dos estudantes do ensino médio integrado do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Poços de Caldas. Nós temos um segundo público-alvo bastante importante para o CDPC, que são os professores. Para conversar com os professores, para entender quem é essa população, nós buscamos informações em 2 ambientes, no INEP, no censo escolar, e também no IBGE. Então, se a gente observar aqui dentro da página do Governo Federal, dentro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, nós temos os resultados do censo escolar de vários anos. Nós utilizamos os dados referentes a 2022 que foram publicados em 2023. Nós temos também os dados que coletamos no site do IBGE. Nesse caso, IBGE Cidades, observando os dados oferecidos sobre a cidade de Poços de Caldas. No campo Economia, nós encontramos informações sobre os docentes, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, número de escolas, número de estabelecimentos de ensino médio. Então, essas informações nos são bastante importantes. Então, nós temos aqui, segundo dados do IBGE de 2021, que são os dados mais recentes até o momento, em Poços de Caldas temos um pouco mais de 2.000 docentes, sendo que 427 deles são professores do ensino médio, porque se alinha exatamente ao perfil dos estudantes do Instituto Federal do Sul de Minas, né, que trabalha com o ensino médio integrado. Das 144 escolas de ensino básico de Poços de Caldas, 57% dessas escolas são municipais, 22% são particulares, 19% são escolas estaduais e 2% escolas federais. 98% das escolas em Poços de Caldas são escolas urbanas. Isso também é uma informação importante para a gente. Quando observamos o censo escolar referente aos dados dos docentes, 55% dos docentes se declaram brancos, 5% pretos, 17% pardos. 0,4% informam ser de raça amarela e 0,1% declaram-se indígenas. Nesse caso, a gente está falando de dados nacionais, não são dados específicos de Poços de Caldas, porque o censo não nos informa tão pormenorizado. Sobre as faixas etárias, né? Então, 15% dos professores do Brasil têm entre 21 e 30 anos. 52% têm entre 31 e 45 anos, 26% entre 46 e 56 anos, 6,5% dos professores têm idade acima de 57 anos. Isso para a gente é bastante importante para fazer as escolhas de mídias onde colocaremos as nossas informações. Então, a gente consegue identificar mídias que são mais adequadas a essas faixas etárias. Quanto à formação, 84% dos professores da educação básica na região sudeste do Brasil têm ensino superior. 15% completou o ensino médio. Então, a gente também consegue ter informações importantes. No contexto nacional, entre 17% e 31% dos professores da educação básica possuem alguma titulação em pós-graduação, seja especialização, mestrado ou doutorado. E ainda, outro dado interessante, ainda sobre a região sudeste, com relação aos professores, nós temos a grande maioria de mulheres. Mas quando observamos isso dentro da educação infantil, do ensino médio e do ensino fundamental, nós percebemos que na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, 90% chegam a ser mulheres. Nos anos finais do ensino fundamental, cerca de 70% chegam a ser mulheres, então temos uma quantidade um pouco maior de homens, e já no ensino médio, isso chega a ser 60% de mulheres e 40% de homens. Bom, enquanto o público-alvo é um grupo bastante amplo de pessoas que compartilham características comuns, normalmente características socioeconômicas, como fatores demográficos, idade, gênero, localização, nível de escolaridade, a persona já é uma representação fictícia, é a criação de um personagem ou alguns personagens que carregam características específicas, que tem mais a ver com as suas informações de interesses e comportamentos, como os seus desafios, as suas motivações e as suas preferências. A persona ajuda a humanizar o público-alvo, permite que a gente compreenda de forma mais profunda quem são essas pessoas e como a gente deve se comunicar com cada uma delas. Então, observando a professora Alice, nós temos algumas informações bastante importantes aqui, né? Esse personagem, ele é um docente que trabalha há muito pouco tempo em sala de aula. Tem interesses relacionados à educação e tecnologia, métodos inovadores de ensino, e ela tem um comportamento muito ativo nas redes sociais, tem um desejo bastante grande de melhorar sua prática docente, mas ela sente que falta recursos financeiros para adquirir materiais didáticos. Então, ela é uma personagem que tem uma característica muito peculiar para o projeto, por exemplo, Experimentoteca, que oferece kits de experimento gratuitamente, em forma de empréstimo, para professores de Poços de Caldas e região. No caso do Evandro,
também professor de ensino médio, já tem 45 anos e já está em sala de aula há pelo menos 20 anos, trabalhando em áreas urbanas e rurais. Ele já não é tão ativo nas redes sociais e ele busca sempre encontrar recursos práticos para que ele possa colocar suas aulas, tornar suas aulas mais interessantes. Ele sente bastante como desafios as limitações de infraestrutura. Trabalhando em áreas urbanas e rurais, essa infraestrutura faz bastante falta. Ele tem falta de tempo para buscar novas estratégias, tem uma carga horária de trabalho bastante intensa, o que dificulta bastante nesse trabalho intensivo para despertar o interesse e participação dos alunos nas aulas, especialmente naquilo que aborda a ciência. Pensando no nosso público da comunidade escolar, desenvolvemos 3 personas pensando nos estudantes. Nós temos o João, a Gabriela e o Pedro. O João é um aluno do ensino superior, de 20 anos, que procura aprofundar os seus conhecimentos, gosta bastante de ciência, tem bastante limitação de recursos financeiros. Por isso, procura oportunidades que sejam gratuitas. A Gabriela já é uma aluna do ensino médio integrado, ela estuda no próprio Instituto Federal do Sul de Minas, campus Poços de Caldas, gosta bastante de ciência e tecnologia, participa bastante das aulas, é envolvida em projetos de pesquisa e tem como objetivo adquirir os conhecimentos técnicos para ingressar no mercado de trabalho e também tem pretensões para continuar o ensino superior. Os seus desafios é o equilíbrio entre todas as demandas da escola e da vida pessoal e social. E nesse momento ela está procurando oportunidades de estágio. E nós temos o Pedro, que é um aluno do ensino médio, de Poços de Caldas ou de uma cidade da região, tem 16 anos, está no primeiro ano do ensino médio, é bastante curioso, gosta muito de aprender ciências, principalmente quando ele vê a aplicação da ciência na vida dele, e tem como desafio a falta de acessos a materiais e recursos quando não está na escola. Né? Ele tem pouca oferta de atividades práticas, então ele é um personagem aí que também pode nos ajudar bastante na escolha das nossas tomadas de decisão para a divulgação científica do CDPC. Com isso, acredito que conseguimos exemplificar como fizemos a seleção de informações para o público-alvo e como desenvolvemos os personagens das personas que são tão importantes para a comunicação e para a divulgação científica do CDPC, o Centro de Divulgação e Popularização da Ciência do Instituto Federal do Sul de Minas.